Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje nós queremos abordar o assunto da precipitação nas palavras. Você já esteve envolvido numa situação onde você acabou dizendo uma coisa e depois pensou, eu não devia ter falado isso? Às vezes a gente fala demais, não é verdade? Pois é, hoje nós vamos tratar disso. Fique conosco, assista esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai trazer muita edificação para a sua vida. Pois é, meus irmãos, muitas vezes nós falamos o que não deveríamos ter falado, não é verdade? A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 19, versículo 10, na primeira parte diz que no muito falar não falta transgressão. Não falta transgressão quando a gente fala demais, né? Pois é, mas nessa questão do mau uso das palavras, eu creio que existem três tipos de pessoas. Existem aqueles que falam e não pensam, a Bíblia chama esse de o estulto. É aquele que fala, mas não pensa no que fala, não é verdade? E existem aqueles que pensam, mas não falam, são aquelas pessoas que só pensam, mas não abrem a boca para dizer nada. A Bíblia chama esse de o covarde, né? E existem aqueles que falam e depois pensam. Esse é o precipitado. E um exemplo clássico de alguém que é precipitado no uso das palavras é o apóstolo Pedro. Não é verdade? Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos como muitas vezes ele foi precipitado no uso das palavras. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Se você se sente uma pessoa precipitada no uso das palavras, se você frequentemente fala o que não devia ou fala e só vai pensar depois, eu quero dizer para você que há esperança. Por quê? Porque Deus transformou a vida do apóstolo Pedro e pode transformar a minha vida e a sua vida também. O apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ali em Atos 2, ele se transformou no grande líder da igreja ali em Jerusalém. E Deus usou ele poderosamente. Então, se Deus transformou a vida dele, Deus pode transformar a sua e a minha também, não é verdade? Agora, para que haja essa transformação, nós precisamos aprender a pensar antes de falar. Porque esse é o grande problema do precipitado. O precipitado, ele fala e depois pensa. Então nós precisamos aprender a pensar antes de falar para podermos evitar a precipitação no uso das nossas palavras. Agora, eu quero olhar com você para uma situação na vida do apóstolo Pedro que pode nos ensinar muito aqui e nós podemos tirar daqui algumas atitudes que podem nos ajudar a pensarmos antes de falarmos. Vamos dar uma olhadinha então nesse texto. O texto está lá em Mateus capítulo 16, versículos 21 e 22. E o texto então diz o seguinte: Desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Olha só o que Pedro está fazendo aqui. Ele está repreendendo Jesus. Meu irmão, o que nós podemos tirar aqui dessa situação? O que nós podemos tirar aqui dessa situação é muito simples. Nós precisamos tomar cuidado com o orgulho. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar os versículos anteriores, do versículo 13 até o versículo 19, o apóstolo Pedro havia recebido uma palavra de Jesus tremenda a respeito dele. Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele perguntou para os seus discípulos: o que o povo diz a meu respeito? Quem sou eu? O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? E aí os discípulos responderam para Jesus: olha, Jesus, as pessoas estão dizendo que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou que tu és Elias, que voltou, ou que tu és alguns dos profetas. E aí Jesus perguntou para eles: tá, mas vocês, o que vocês acham? Quem eu sou? E aí Pedro então disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Trouxe uma palavra ali tremenda, respondeu com exatidão. E aí Jesus disse: Pedro, isso não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Jesus disse. E ele disse, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. E Pedro ouviu aquilo e aquilo foi tremendo, meus irmãos. Você imagina, Jesus dizendo para ele, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muita controvérsia sobre isso, né? Sobre o que significa essa passagem, mas o fato é que era uma palavra tremenda para o apóstolo Pedro. E aquilo impactou a vida dele. Só que ele se deixou levar pelo orgulho. Logo em seguida, então, Jesus começa a anunciar que ele teria que morrer, que ele iria sofrer, ele iria ser preso, ele iria morrer. E aí Pedro vem e diz, não, Senhor, não, de forma alguma, isso não vai acontecer contigo. Pedro se deixou levar pelo orgulho, né? E ele começou, inclusive, como diz o texto aqui, a repreender Jesus. Você imagina uma coisa dessa, né? Por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Porque o orgulho muitas vezes nos leva à precipitação. Nós achamos que aquilo que nós temos para dizer é muito importante e que as pessoas não vão sobreviver sem aquilo, quando na verdade, às vezes, aquilo que temos a dizer não é necessário, ou não é oportuno, ou não é a realidade. Então, quando nós temos um conceito elevado de nós mesmos, nós temos a tendência de achar que as pessoas têm a obrigação de ouvir aquilo que nós temos a dizer. E essa é uma das causas para a nossa precipitação. É o orgulho. Então nós temos que ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho nos leva a sermos precipitados com o uso das palavras. Fazemos mau uso das nossas palavras porque achamos que somos muito importantes. Achamos que o que temos a dizer, as pessoas precisam ouvir. Então, essa é uma atitude que pode nos ajudar a pensarmos antes de falarmos e assim evitarmos a precipitação no uso das palavras. Segunda atitude, meu irmão e minha irmã, ouça as pessoas com atenção. Ouça com atenção antes de falar. Veja que aqui nesse versículos 21 e 22 que nós lemos, o Senhor Jesus ele disse claramente que ele iria sofrer, ele iria morrer, mas ele diz aqui no finalzinho do versículo 21 que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus aqui anuncia que ele iria ressuscitar. Agora veja só, Pedro parece que não ouviu Jesus. Parece que ele não ouviu que Jesus disse que ia ressuscitar. Pedro parece que só ouviu que Jesus ia sofrer e ia morrer. Por que aconteceu isso? Porque Pedro não ouviu Jesus atentamente. Nós precisamos ouvir atentamente as pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, Tiago diz isso, que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para se irar e tardios para falar. Meu irmão e minha irmã, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. É muito importante nós aprendermos a ouvir as pessoas. Quando nós ouvimos as pessoas, ouvimos o que elas estão dizendo, não somente com as suas palavras, mas além das palavras, nós somos capazes de depois responder sem precipitação nas nossas palavras. Então, ouvir com atenção é determinante para que nós possamos não ser precipitados no uso das palavras. E por fim, meus irmãos, nós precisamos também evitar dar ouvidos para Satanás. No versículo seguinte, o Senhor Jesus agora traz uma palavra dura para Pedro. O versículo 23 diz, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Veja o que Jesus diz para Pedro. Ele olha para Pedro e diz, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. O que acontece aqui, meus irmãos? O que acontece aqui é que o texto nos dá a entender que Pedro estava dando ouvidos a Satanás. Ah, mas eu sou crente. Mas às vezes até os crentes dão ouvidos ao diabo. E aqui é o que acontece na vida de Pedro. Não significa que Pedro estava possesso, que Pedro estava tomado por Satanás ou por um espírito demoníaco. Nada disso. Significa apenas que ele estava dando ouvidos ao diabo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos
não dar ouvidos a Satanás se nós queremos evitar a precipitação no uso das palavras. Agora, como que eu posso não dar ouvidos a Satanás? Jesus aqui nos dá uma dica sobre isso. Aqui nós temos uma dica de Jesus. Quando ele diz aqui que Satanás, ele não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meu irmão e minha irmã, o diabo, ele não cogita das coisas de Deus, ele somente cogita das coisas humanas, das coisas terrenas. E aqui está a dica para todos nós. Nós temos que ter uma perspectiva espiritual da vida. Se nós não queremos dar ouvidos a Satanás, nós temos que olhar a vida de uma perspectiva espiritual. Quando nós estamos, meu irmão e minha irmã, olhando para a vida e para as circunstâncias, para os nossos relacionamentos, somente do ponto de vista humano, terreno, nós corremos o risco de darmos ouvidos ao diabo. Agora, quando nós olhamos para a circunstância à nossa volta, de uma perspectiva espiritual, nós estamos nos precavendo para não darmos ouvidos a Satanás. E quando nós damos ouvidos a Satanás, nós vamos ser precipitados no uso das palavras. Agora, quando nós não damos ouvidos a Satanás, nós vamos ter a capacidade de refletir sobre aquilo que nós vamos falar. Então, quando nós não damos ouvidos ao diabo, nós podemos, com isso, aprender a pensar antes de falar. Meu irmão e minha irmã, é isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a pensar antes de falar para evitarmos a precipitação no uso das nossas palavras. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós. Eu comecei aqui com Provérbios 10:19 dizendo que no muito falar não falta transgressão. Mas esse provérbio, ele também termina dizendo o seguinte: mas o que modera os seus lábios é prudente. Se o texto começa dizendo que no muito falar não falta transgressão, ele termina dizendo que aquele que modera os seus lábios é prudente. E é essa pessoa que Deus quer que nós sejamos. Pessoas prudentes no uso das nossas palavras. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. E que o Espírito Santo, aquele que nos controla, que nos domina, aquele que dirige a nossa vida e o nosso caminhar, que esse Espírito lhe ajude a aprender a pensar antes de falar. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.